Olá, queridos e queridas, a paz esteja convosco. Mais uma vez aqui estamos reunidos para levar uma mensagem de fé e de esperança. Quero desde já, em primeiro lugar, agradecer a Deus por este privilégio e também agradecer a você que tem nos acompanhado nas lives, que tem nos acompanhado através dos vídeos. Desde já estaremos trazendo uma mensagem de hoje a respeito de um título de suma importância. O título da mensagem de hoje é Conhecer a Deus. O texto sagrado se encontra no livro de Oséias, capítulo 6 e o versículo 3, que nos diz assim a santa palavra de Deus. Versículo 3: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Vamos orar, falar com Deus, apresentando ao Senhor as nossas causas, os nossos problemas, as nossas vidas nas mãos do Senhor, apresentar a Deus esse momento tão importante que aqui estaremos imbuídos em trazer a gloriosa mensagem da palavra de Deus para os nossos corações. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, louvado seja, engrandecido o teu santo nome. Ó Deus, obrigado pela vida de cada um. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos, ó Pai querido, com os nossos queridos e nossas queridas. Dá vitória a cada um, Senhor, repreende as enfermidades, abre as portas de emprego, alegra o coração e dá vitória. Pai querido, em nome de Jesus, se conosco, perdoe as nossas iniquidades e nos ajuda a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e minhas queridas, conhecer a Deus, ter o homem e a mulher a oportunidade de conhecer a Deus, se constitui um dos maiores privilégios. Quando a pessoa ela se interessa em querer conhecer a Deus, ela está fazendo um bem-estar para a sua vida. Meus amados e minhas amadas, está fazendo sim um bem-estar para a sua vida, pois isto se constitui um dos maiores privilégios que nós podemos alcançar, que é conhecer a Deus. Aqui nos diz o texto assim: conheçamos e prossigamos, vejam bem, em conhecer o Senhor. Como podemos conhecer a Deus? É a pergunta que aqui podemos fazer, neste momento alguém poderá fazer. Como podemos conhecer a Deus? Primeiro fato, através da criação. Se você observar, através da criação, nós podemos conhecer a Deus. Como diz lá o livro do Salmo 19, versículo 9, se você tiver aí uma Bíblia, eu convido você a participar conosco da leitura. Salmos de número 19 e o versículo 1 que diz assim, olha só: como podemos conhecer a Deus? Em primeiro lugar, através da criação. E diz o texto aqui: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Se você observar os céus, a terra, o mar, se você observar as estrelas, você vai ver que ali os céus estão manifestando a glória de Deus. Então, como podemos conhecer a Deus? Através da criação de Deus. Você observa as maravilhas, os rios, as praias, os mares, você observa as estrelas, os céus, você observa as montanhas, você observa as flores do campo, os pássaros, você ali vê a criação de Deus. E a Bíblia diz que aquele que não crê em Deus é considerado como louco. Meu querido e minha querida, neste dia, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como podemos conhecer a Deus? Segundo fato, através da Bíblia. Se você vê, a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, ela fala aos nossos corações. Se você me acompanhar no livro de João, capítulo 5, versículo 39, nos diz assim o texto sagrado: como podemos conhecer a Deus? Primeiro foi através da criação, e segundo agora, através da Bíblia Sagrada. Se você tem uma Bíblia,
lhe convido a abrir a Bíblia Sagrada e me acompanhar na leitura deste livro santo, maravilhoso, que é a Santa Bíblia. Diz assim o texto em João capítulo 5 e o versículo 39. Olha o que diz: conhecer a Deus através da Bíblia Sagrada. Diz assim o versículo 39. Examinai, olha só, examinais as Escrituras, porque, vejam bem que interessante, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Vejam bem, examinai as Escrituras, o próprio Cristo está a falar. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e elas são que testificam de mim, disse Jesus. Então, como podemos conhecer a Deus? Primeiro, através da criação; segundo, através da Bíblia. Meus queridos irmãos, então devemos examinar as Escrituras, devemos ler a Bíblia Sagrada, guardar a palavra de Deus na tábua do nosso coração. Terceiro fator, como podemos conhecer a Deus? Através de quem? De Cristo. Se você observar, no livro de Hebreus, capítulo 1, e o versículo 3, nos diz assim a Santa Bíblia Sagrada: como podemos conhecer a Deus? Através da criação, através da Bíblia e agora através de quem? De quem? De Cristo. Cristo Jesus é o nosso Senhor. Cristo Jesus é o nosso Redentor. Ainda bem que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E ao terceiro dia, olha só, Ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por ti. Diz assim o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 3. O qual, vejam bem, como podemos conhecer a Deus? Através de Cristo. Aí diz aqui o texto, o versículo: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, e assentou-se à destra de Deus. João capítulo 1 e o versículo 14 também fala como conhecer a Deus. Através de quem? Através de Cristo. Vamos lá, João capítulo 1, versículo 14, nos diz assim a Santa Bíblia Sagrada, a bússola, ela que nos orienta, ela é a palavra de Deus. Você quer ter alguma resposta? Você está fazendo alguma pergunta? A resposta está aqui, na Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do eterno Senhor Jesus Cristo. Vamos lá? João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne, que é Cristo, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia! O Verbo se fez carne. No versículo 1 desse mesmo livro fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Verbo se fez carne. Quem? Cristo. Cristo estava lá na sua glória com Deus. E o que aconteceu? A Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Verbo, ele se fez carne, Cristo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Falar em verdade, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem liberta o homem, quem transforma o homem, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Para terminar aqui essa parte, como podemos conhecer a Deus? Através da
sua atuação na igreja. Atuação de quem? De Cristo. Você observa que podemos conhecer a Deus através da atuação de Cristo agindo na igreja. Se você vê no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, e o versículo 25, louvado seja o nome do Senhor, você vai observar a atuação de Cristo atuando na igreja. A igreja, ela é propriedade exclusiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. É por isso que Deus tem levantado a igreja na face da terra, na missão exclusiva de levar uma mensagem de fé, uma mensagem de transformação, uma mensagem que o tema central da Bíblia é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 14, o versículo, louvado seja Deus, o versículo 25, olha bem o que diz a Bíblia: os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente em nós. Louvado seja Deus. Deus está atuando no meio da igreja, através da sua atuação na igreja, através da atuação de Cristo na igreja, nós podemos conhecer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo tópico, o dever de conhecer. É um dever de conhecer a Deus. Por quê? Ele é o Deus Criador e nós somos o quê? Criaturas. Ele, Deus, é o oleiro e nós os vasos. Ele é o Senhor, nós os servos. Ele é o Pai, nós os filhos. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele quem manda. Louvado seja Deus. E terceiro tópico, nos diz assim: quais são as ordens divinas para conhecermos a Deus? Quais são as ordens divinas para conhecer a Deus? Primeiro, no versículo 3 que acabamos de ler no texto, é do tema desta mensagem, que o tema da mensagem de hoje é conhecer a Deus, nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Meu querido, você não apenas deve conhecer, você também tem que prosseguir, porque você não pode parar. Se você parar no meio do caminho, não adianta nada, porque a Bíblia diz que o segredo da grande vitória dos servos, dos salvos em Jesus, quando aceita Jesus Cristo como Salvador, a Bíblia diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Então o segredo é: conheçamos e prossigamos em fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que o Senhor quer que nós devemos fazer, conheçamos e prossigamos em conhecer mais o Senhor. Examinai as Escrituras, leia a Bíblia, procure estudar a Bíblia, porque, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, os meus amigos, vale a pena adorar a Deus. Segunda importância agora, ordens divinas para conhecermos a Deus. O que eu tenho que fazer? Antes crescer no conhecimento. Se você ver o livro de 2 Pedro, capítulo 3, e o versículo 18 fala justamente sobre isso, que nós devemos conhecer a Deus, procurar crescer. Vejam bem, no conhecimento. Não é pecado, não é errado você procurar conhecer as doutrinas da Bíblia Sagrada. A palavra doutrina significa ensino. Vejam bem, o conselho da ordem divina, a ordem que Deus dá para poder conhecer ao Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim no livro de 2 Pedro, capítulo 3, e versículo 18: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, devemos crescer na graça e no conhecimento. Tudo nessa vida tem que estar assim, ó, na balança igual. Você tem que crescer na graça e também crescer no conhecimento, estudando a palavra do Senhor,
Senhor, crescendo na graça, se revestindo do poder de Deus, da unção do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem nos capacita, é o Espírito Santo que nos ajuda, é o Espírito Santo que nos ilumina, é o Espírito Santo que habita no nosso ser. Meu querido e minha querida, neste dia, em nome de Jesus Cristo, o conselho que eu te dou, a ordem divina para conhecer a Deus é que devemos crescer no conhecimento de Deus. Antes crescei na graça e no conhecimento. Quarto fator: a terra se encherá do conhecimento. Vejam bem, no livro de Hebreus, capítulo 2 e o versículo 14, fala: a ordem divina para conhecermos a Deus é: a terra se encherá de quê? De conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 2, versículo 14 nos diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Louvado seja Deus. Nós estávamos sujeitos à servidão do pecado. Nós vivíamos em trevas, mas louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo veio a este mundo, ele morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou. Tudo isso aconteceu para que ele, Jesus, aniquilasse, veja bem, aniquilasse o império da morte, isto é, o diabo, e nos livrasse por toda a vida, porque nós estávamos sujeitos à servidão. Nós vivíamos uma vida sem Deus, sem paz, sem salvação, estávamos como ovelhas desgarradas, sem direção, mas um dia Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar, para desfazer as obras do adversário. O adversário veio matar, veio para destruir, ele tem feito várias ruaças. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância, vida com fartura. Receba essa bênção de Deus na tua vida. Cristo Jesus te ama, ele veio para derrotar, ele derrotou o adversário das nossas almas. O adversário está derrotado em nome de Jesus. O adversário não pode na tua vida, porque Jesus Cristo neste momento está te guardando, está te livrando, está abençoando a sua vida, a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Quais são os resultados de conhecermos a Deus? Existe um resultado aí. O tema de hoje da mensagem, conforme eu gosto de sempre frisar, conhecer a Deus. Qual é o resultado? O que acontece quando eu e você procuramos conhecer a Deus? Primeiro fator: vida eterna. Quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador e vem a partir dessa vida para outra, você vai estar no lugar de vida eterna. Vida eterna é uma coisa, morte eterna é outra. A vida eterna é um lugar maravilhoso, é um lugar onde nós vamos ter paz, onde há as mansões celestiais, nos céus, onde os salvos em Jesus irão morar nos céus, nas mansões celestiais. Já pensou você viver num lugar eternamente? A palavra eterna quer dizer, nunca mais você vai sair de lá, para sempre, melhor dizendo. Para sempre estaremos com o Senhor. Agora imagine você ter morte eterna, viver longe eternamente de Deus, no inferno, num lugar terrível, num lugar triste, onde ninguém é amigo de ninguém, mas o céu te aguarda, e para isso você precisa se arrepender dos seus pecados, confessar Jesus Cristo como seu Salvador e procurar conhecer a Deus, porque o texto diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Vamos, meus queridos, conhecer a Deus, vamos adorar a Deus, procurar estudar a Bíblia. Você estudando a Bíblia, você vai aprender mais de Deus. E um detalhe: a sua alma, ela vai se alimentar. O corpo físico tem que sempre comer alguma coisa, né? Um arroz, um feijão, seja lá um lanche, mas a nossa alma também precisa
precisa de um alimento. O alimento para a nossa alma é a Bíblia Sagrada, é ler a palavra de Deus, é estudar a Santa Bíblia. Qual é o outro resultado de conhecermos a Deus? Brilho eterno. Quando você se torna um crente em Jesus, um salvo, um lavado por Jesus Cristo, nosso Senhor, aleluia, imediatamente existe um brilho na tua face. Você é diferente, as pessoas observam você, opa, esse aí é diferente. Já observou isso? Você mesmo que não é crente em Jesus, já observou que existem pessoas na igreja que é totalmente diferente, existe algo lindo, algo glorioso, que é a presença de Deus. Você quer ter a presença de Deus na tua vida? Você quer ter o brilho? Você quer ter o brilho do Espírito Santo na tua vida, meu querido e minha querida? Aceite Jesus Cristo como seu Salvador, se batize nas águas, faça um pacto, um compromisso com Deus, porque Jesus te ama, Ele quer te dar vitória. Terceiro fator, resultados de conhecermos a Deus: preservação eterna. Meus queridos irmãos, estaremos sempre com o Senhor lá nas mansões celestiais, conforme o autor já havia falado. Lá não haverá cemitérios, lá não haverá mortes, lá não haverá hospitais, lá não haverá terremotos, não haverá esta guerra. Você vê o mundo, constantemente o mundo está assim no estado de guerra, nação contra nação, um vigiando o outro, um querendo atacar outra nação, e por aí vai. Quantas pessoas tendo as suas vidas ceifadas pelo crime, pessoas sendo acometidas de assassinatos, pessoas se suicidando, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Meu querido, quando você partir dessa vida, isso tudo aqui vai ficar. A nossa vida aqui é passageira, estamos aqui peregrinando. A nossa cidade não é essa, a nossa cidade é lá no céu, onde aguardamos ao Senhor. Quarto fator, resultados de conhecermos a Deus: bem-aventurança eterna. Sabe o que quer dizer bem-aventurados? Bem-aventurados é felizes. Felizes aqueles que estarão numa vida eterna. Vai ser uma felicidade eterna. Felicidade é totalmente de tristeza. Quando a pessoa parte dessa vida sem Jesus, ele vai viver uma tristeza eterna. Nunca mais na vida ele irá sair do inferno. Meu querido, não queremos aqui colocar medo em você. A intenção nossa não é essa. A questão aqui é alertar você que você tem uma alma, que Jesus te ama e que ainda tem jeito para você. A última palavra, a última esperança, a esperança é Jesus de Nazaré. Ele quer te dar vitória. Não diga que você é um derrotado, não diga que para você não tem mais jeito. Tem sim, porque você tem valor, você é importante para Deus. Por isso, se tornam bem-aventurados, felizes eternamente, felizes agora, e saber que nós estamos com Cristo, porque o crente não tem medo da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Para terminar esta mensagem, a conclusão é o seguinte: Deus é um ser infinito e insondável. Cabe-nos, queridos e queridas, a tarefa de prosseguir crescendo no conhecimento da sua pessoa, seus atributos e a sua glória. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Vamos procurar estudar a Bíblia. Com certeza, Deus é um ser infinito, Deus é um ser eterno. Antes do mundo existir, Ele já é. Antes de você nascer, Ele já é, porque Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, para que o homem venha adorar a Deus. Mas através do pecado que entrou no mundo, através de Adão, entrou a morte, entrou o pecado, mas também por um outro homem entrou a vida eterna e a salvação em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. E sabendo de uma coisa, procura imediatamente, hoje, não deixe para isto fazer amanhã. Hoje é o dia da salvação. Que Deus te abençoe. Quem vos fala aqui é o pastor Valmir Príncipe. Quero pedir a Deus que o Senhor esteja com as suas mãos estendidas sobre a sua vida e a da sua família. Corra,
corra imediatamente para os pés de Cristo. Jesus está de braços abertos, te esperando, querendo te dar um abraço. Para isso, você tem que abrir a porta do teu coração para deixar raiar a luz da salvação. Fique com Deus, fiquem na paz do Senhor. Amém.